Boa noite, amados ouvintes, e a paz do Senhor Jesus para a igreja do Senhor. Irmão, vamos falar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Vamos, mais uma vez, alertar os irmãos, as irmãs, sobre o destino que elas vão, sobre o destino delas após a morte, ou em vida, se o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja agora. Porque depois dos acontecimentos que aconteceu depois da elevação do Senhor para o Pai, para a volta ao Pai, ele disse que tudo aconteceria um momento antes dele vir buscar a igreja dele. Então corre o risco como está em Marcos capítulo 13, o retorno glorioso do Senhor Jesus pode ocorrer a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser daqui meia hora, daqui um dia, um ano. A gente não sabe a hora, mas pode ocorrer a qualquer momento. E eu tenho visto, irmão, que cada vez mais, enquanto Deus quer corrigir a rota dessa geração perversa e perdida, cada vez mais ela se afasta da palavra do Senhor. É uma desobediência terrível dentro do seio do corpo de Cristo, que é a igreja. Irmão, qualquer pessoa que estuda a Bíblia, até uma criança sabe que o Senhor Jesus é o fundamento da igreja, da cristandade. Ele é o fundamento dos apóstolos. O que significa fundamento, irmão? Significa que o Senhor Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, cresceu até 30 e poucos anos, pregou e ensinou o reino do céu para as nações e constituiu os apóstolos. Lá, irmão, lá é muito claro. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus constituindo apóstola ou discípula. Existia, assim, discípula de Cristo, mas é aquelas que serviam a ele com os bens, com suas fazendas, dinheiro, alimento, para auxiliar eles lá nas missões, né? Que são diaconisa. Aleluia. Bendito seja a glória do Senhor. Quando o Senhor Jesus constituiu os 12, ele constituiu os 12 discípulos, 12 apóstolos. Nunca você vai ver ele colocar mulher no meio do apostolado. É 12 apóstolos, 12 discípulos, ou os 40 discípulos, ou vice-versa. Por que isso, irmão? Por que esse cuidado? Porque o Filho de Deus sabia que o Criador criou macho e fêmea. O homem para ser a glória de Deus, a mulher para ser a glória do homem. O homem é o cabeça da casa, a mulher auxiliadora, para estar do lado. Quando a mulher quer estar na frente, ela está quebrando o preceito do mandamento do Senhor que Deus ordenou para o Filho ordenar os apóstolos ordenar para nós. A Bíblia é clara. Está em Efésios, está em Timóteo, está em Miqueias, está em Malaquias, está em Abacuque, está em Apocalipse, está em todo lugar. Deus não deu autoridade para a mulher dirigir o homem. Deus não permite que a mulher exorte a igreja. O Senhor Jesus não permite que a mulher discipline a igreja. Porque, amados ouvintes, qual é a tendência de uma mulher que ela quer ser cabeça? É matar todo o rebanho. É matar a igreja do Senhor. Como Jesus falou para Jezabel, que era uma mulher do passado, que ela se dizia anjo de uma igreja.
Por isso Jesus falou, essa mulher que se diz profetiza, que ensina, aleluia, o meu povo a comer das coisas sacrificadas, das idolatrias, da prostituição e vice-versa. Porque qual é a tendência de uma mulher, irmão, quando ela quer ser cabeça? É colocar na cabeça das outras que elas podem estar acima do homem. O que ela está fazendo com isso, irmão? Ela está fazendo o mesmo papel de Satanás no jardim do Éden. Quando ele entrou na serpente, induziu a Eva, não Adão, Eva, a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E leva Adão a cair também. O que está acontecendo hoje em dia, irmão? Mulheres, como Jesus falou, ouça bem, não sou eu. Você quer brigar? Vai brigar com Jesus. Jesus veio a Acabe, o rei Acabe, e disse para ele, olha, se a tua mulher não se converter, não se arrepender. Jezabel já tinha sido, Acabe, Jezabel já tinha sido advertida por João, o apóstolo, e por outros pastores, que Deus não permitia que mulher fosse líder, que mulher fosse cabeça do homem. Mas tem certas piranhas, mulheres usadas pela pombagira, como eu vi ontem na minha igreja, mulher usada pelo demônio da pombagira, o demônio da Jezabel, que usava a Jezabel no passado, no microfone, gritando dentro da congregação, ostentando a autoridade divina, quando na verdade a autoridade que ela tem é da pombagira. Espírito da pombagira. Demônio da Jezabel do passado, da prostituta do passado. É o que eu senti ontem na vida desta mulher. Usada pelo espírito das trevas, que se chama espírito da pombagira, da Jezabel do passado, que hoje atua dentro da igreja do Senhor. É por isso que muita igreja o Espírito Santo não está mais. Por quê? Porque Jesus diz, quando o mal prevalece na minha casa, eu retiro o meu espírito. Aí fica uma igreja cheia de contenda, cheia de briga. Você precisa ver, irmão, você não vai acreditar como eu não acreditei. Ontem eu ouvi da boca de um varão ele dizer para mim, irmão, eu fui ameaçado de morte dentro da igreja. Dentro da minha igreja. Ministério São Bernardo. Aqui no Núcleo Santa Cruz. O rapaz foi ameaçado de morte dentro da igreja. Por membro da igreja. Ameaçado de morte. Eu também, não vou mentir para você, quando eu estava desviado da igreja, estava na bebida, nas drogas, eu também ameacei meu pastor. Mas quem perdeu com isso foi eu. Graças a Deus estou de volta, há mais de 6 anos que eu estou na presença do Senhor, pregando, ensinando, buscando advertir o povo do perigo que eles estão correndo, por entrar em contenda contra o Criador. Qualquer mão, a mulher ontem gritava, bradava, usada pelo espírito da pombagira, que dizendo que para ser cheio do Espírito Santo, você tem que abraçar o perverso, você tem que abraçar a mulher cheia de demônio da pombagira, você tem que ter comunhão com ela. Ela dizia que você tem que vender tudo que você tem e dividir com quem não tem. Isso para ela é o fruto do Espírito Santo, né? E eu com aquela vontade imensa de dizer, você tem o Espírito Santo? Se ela dissesse tem, eu ia dizer, você está mentindo e blasfemando. Você vai entender por quê, amados ouvintes. O Espírito do Senhor é santíssimo. O Espírito do Senhor é a Trindade eterna. O Espírito do Senhor se chama o Cristo divino, que quando o Senhor Jesus saiu das águas do batismo, ele desceu em forma de uma pomba. Ali estava o Cristo divino. O Cristo divino, que simboliza Pai, Filho e Espírito Santo, encarnou no Senhor Jesus. É por isso que disse no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Foi morto, crucificado, ressuscitou, é verdade, ao terceiro dia dos mortos para nos salvar. Amados ouvintes, o Senhor Jesus, quando ele veio a Acabe, ele proferiu aquela mulher marginal, ele disse, mulher, vis, olha, é o que eu vi nessa mulher ontem, na igreja.
Eu fui a fim de orar. Acabei tendo que exceder o limite de oração por causa dos gritos dessa mulher. Aleluia. Usada pela pombagira. Só não vou citar nome que não é lícito. Mas posso te garantir, usada pelo espírito da pombagira. O demônio da prostituição. Que, como eu disse para você, Jesus disse que a partir do momento que Adão negligenciou a ordenança de Deus, ele ser o cabeça, e ele permitiu que Eva fosse líder, que Eva tomasse a liderança de desobedecer o Criador e comer da árvore da vida, dando mais ouvido a Satanás do que a Deus, que é o que eu vi ontem na vida daquela mulher, ela sendo usada pelo próprio Satanás, o príncipe das trevas, o espírito da pombagira, demônio da Jezabel, para exortar a igreja, quer dizer, disciplinar a igreja, varões ou até eu, por eles não aceitar o meu jeito de eu ser cristão, eles acham que eu sou de outro mundo mesmo, eu sou de cima, não sou da terra, aleluia. Já fui da terra, quando eu estava nas drogas, na bebida, né? Na inveja, na contenda, no crime, aí eu era da terra. Agora eu sou da celestial eterna, Jerusalém, né? Então veja bem, amados ouvintes, Jesus chamou aquele povo de obreiro Jezabel, pastor Jezabel, mulher Jezabel, vis desviada que estraga a minha igreja. E ele disse, eu vou te dar tempo para tu se arrepender. Se tu não se arrepender, o que vai acontecer com essa mulher que eu vi ontem na igreja? Exercendo a autoridade de cabeça, acima do pastor, acima dos obreiros. Quando Jesus fala que não permite. Deus não permite, perdão, os apóstolos de Cristo Jesus não permitem. A Bíblia não permite. Se você não aceita a Bíblia, então rasga ela e joga fora. Vai logo para o inferno. Você, sua família, todos juntos. Se você não acredita na Bíblia, não respeita a Bíblia, deixa ela de lado. Vai para o mundo, vai usar droga, vai se prostituir. É melhor do que você estar dentro da igreja matando o rebanho do Senhor. Aleluia. Bendito seja a glória do Senhor. O Senhor Jesus disse, se tu não se arrepender, eu vou te colocar numa cama de aflição, que é enfermidade, e é a grande tribulação que está para vir. Aleluia. E matarei os teus filhos, que é filhos e seguidores. É o que fala aqui no original grego, hebraico. Filho significa filho e seguidores. Porque o seguidor de uma mulher que quer ser cabeça, a tendência dela é revogar a palavra. Aleluia. É acrescentar, diminuir. É dizer que o homem está errado, que o homem é machista. Que as ordenanças bíblicas, os princípios bíblicos são ordem de homem. Não é de Deus. E por elas agir assim, irmão, elas estão fazendo o quê? Estão se condenando ao inferno. Vão ser mortas. Muitas delas estão se matando, tirando a própria vida, se suicidando por ordem do Senhor. Quando Deus permite, Satanás entra e fala, chegou a sua hora. Agora você vai ter que se matar. Muitas mulheres pastoras se suicidando, pulando de ponte, pulando de prédio, bebendo veneno, cortando o pescoço de faca, tomando chumbinho, sendo morta, metralhada na porta das igrejas, mulheres pastoras, e outras mulheres que querem ser macho, que querem ser autoritária, como Jesus disse aqui, mulheres autoritárias, vis desviada, que estraga a minha igreja. Ele chama de Jezabel mesmo. É por isso que eu posso falar, tudo que Jesus falou, eu posso repetir. Eu estou repetindo o que ele falou. Mulher Jezabel, vis desviada, que estraga a minha igreja. Quer dizer, são usadas pelo espírito de Jezabel, o demônio da prostituição, espírito de doutrinas helênica e espúria, que estraga a igreja do Senhor. Porque em nenhum lugar da Bíblia, amados ouvintes, você vai ver Jesus dando autoridade para a mulher ser cabeça da igreja ou da família, a menos que ela não tenha marido. Ou se o marido for um vagabundo que não quer trabalhar, ela pode ser cabeça. Entendeu? E Paulo pede cuidadosamente que a mulher na igreja esteja calada. Aprenda com seu marido em casa. Mas como os maridos delas são pior do que elas, né? Porque qualquer obreiro
que Jesus falou: você é a minha glória e a mulher é sua glória. Você é o cabeça, a mulher é sua adjuntora, para auxiliar. Porque ele tirou da costela, irmão, para ela não estar acima e nem debaixo do pé. É para estar do lado, auxiliando. Nunca na frente. E Jesus frisa bem, para o homem amar sua esposa como ele amou a igreja. Está em Efésios 5. Efésios 5:36. Jesus é o cabeça. Toda a Bíblia ele profere: eu sou o cabeça da igreja. Ele é a pedra principal do fundamento, a rocha eterna do fundamento. Quando Deus tirou o povo da terra do Egito, da casa da servidão, essa pedra fundamental já seguia a Israel no deserto, saciando a sede do povo, a fome do povo, e o poderoso embaixador de Cristo Jesus, o anjo do Senhor, os aquecendo, que aquela coluna de fogo não era nada menos do que a perna do embaixador, anjo de Cristo Jesus, aquecendo o povo, modo frio à noite e a escuridão, E de dia, a coluna de nuvem para esfriar o sol, é verdade? Então, amados ouvintes, ontem eu vi essa mulher usada pela pombagira, dizendo que para a pessoa ter o Espírito Santo, ela tem que abraçar todos, abraçar um bando de cachorro, que a Bíblia, Jesus falou: cuidado com os cães obreiros, que se diz ser obreiro, sendo sinagoga do diabo. O que significa? Que eles retalham, eles degradam o evangelho, eles degradam as nações, eles degradam o Criador, como Eva e Adão fez. Deram mais ouvido ao diabo do que ao Criador. Aí foi expulso do jardim do Éden, Só no dia do juízo nós vamos saber se Adão e Eva foram salvos. Mas perderam o direito de estar no paraíso, não é verdade? Porque degradou as nações, trouxe o pecado e a morte nas nações e degradou o próprio Criador. O que é degradar o Criador, irmão? Você vai entender agora. Por que as mulheres pastoras estão morrendo, se matando, sendo mortas, se suicidando? Por quê? Porque a partir do momento que Adão e Eva degradou o Senhor, rebaixou o Criador, chamou o Senhor Yahvé de mentiroso, dizendo que ele não sabe o que fez, que você é que sabe, dizendo que ele não pode, é você que pode, se colocando acima, se colocando como Deus, fazendo a sua própria leis, e regra, norma, rejeitando o princípio bíblico que é a palavra, é o evangelho, que o evangelho é o próprio Cristo. A palavra é Cristo. A essência criadora é Cristo. O verbo é Cristo, é a palavra, A sabedoria é Cristo Jesus. Tudo é Cristo. Então, a partir do momento que você tira uma vírgula, não é uma palavra, uma vírgula deste livro, você já perdeu o direito da vida da cidade santa que está escrita nesse livro. Você não entra. Está escrito em Marcos 8:38, que aqueles que preferir, que se envergonhar da minha palavra, dos meus ensinamentos aqui na terra, eu, na minha volta com os anjos do céu, eu não darei glória a essa pessoa. Quer dizer, irmão amado, que aquele que prefere viver as normas, os estatutos, os princípios do mundo e rejeitar os ensinamentos apostólicos que Cristo ensinou para os apóstolos, ele não entra no reino de Deus e nem na santa Jerusalém eterna. Vai ficar do lado de fora para a grande atribulação. E aí, naquela hora, você vai dizer: meu Deus, por que eu não respeitei os princípios bíblicos que me levaria para herdar a santa Jerusalém de Deus, que em breve estará aqui em Israel, não é verdade? Então, amados ouvintes, a Bíblia é clara. Aquela mulher que ontem estava exigindo a obediência da igreja, ou através até de um varão, atacando, batendo na palavra, dizendo que a pessoa não tem o Espírito Santo, porque ela não vê o que tem, porque ela não abraça ela, porque não abraça o cachorro do marido dela, que é um adulto, é um prostituto, político, que traz política para dentro da igreja, está matando a igreja do Senhor com política, Se ele faz um favor por você, ele quer que você entre com ele na política.
O próprio Satanás querendo distorcer a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, exigindo que os obreiros entrem com ele na política. Eu não estou morrendo de fome, meu irmão. Eu não trabalho, não tenho aposentadoria, não tenho renda nenhuma, mas o meu celeiro está cheio de alimento. Eu não preciso de político, eu não preciso de obreiro da igreja, eu preciso de Jesus. Preciso do pastor, se ele for realmente um pastor. Aqui, irmão, na Epístola de João diz que eu não tenho que temer a homem que não teme o fundamento apostólico. Eu não tenho que respeitar esse tal, ou essa tal, ou esse homem, esse obreiro, ou esse pastor, que não respeita o fundamento apostólico. Pode ser presidente, pode ser pastor, pode ser o que for. Se eu ver que ele não está dentro do fundamento apostólico, eu não respeito ele. Eu não respeito. Porque a Bíblia diz para não respeitar. Não é do Senhor. São agentes de Satanás dentro dentro da vida, da árvore que é o corpo de Cristo para macular, para acrescentar, diminuir, para manchar, para sujar a igreja do Senhor, né? Bendito seja a glória do Senhor. Então, irmão, qualquer mulher que ela chega na igreja, ela fica se coçando, fica batendo palminha, se coçando para pegar o microfone para exortar a igreja. Essa mulher está usada pelo espírito da pombagira, o espírito da Jezabel. Porque se ela está todo dia em estudo teórico, teologia, bacharel, escola dominical, e ela não respeita o princípio bíblico, ela não tem o Espírito Santo. Ela está sendo usada pelo espírito da pombagira, o demônio da Jezabel. Se você disser que você tem o espírito do Senhor Jesus, que é santíssimo, e você rejeitando os princípios bíblicos que ele ensinou, você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque ele é o próprio Cristo. O Espírito Santo é o próprio Cristo. Dentro da igreja, é a trindade eterna. É a Shekinah do Senhor Yahvé. Dentro da igreja, dentro do crente. Como ele disse, aquele que me amar, espírito de verdade, viremos e faremos morada nele. Não é na igreja, é nele. Na igreja e morada nele. A trindade dentro do crente, que defende o fundamento apostólico que é o Senhor Jesus. Não é verdade? Então, irmão, vamos entrar na palavra. É verdade? É claro que eu estou citando a palavra, mas vamos entrar no que Jesus quer passar para você. Aqui é a segunda epístola de João, versículo 1. Aleluia. Capítulo 2. Aleluia. Alguns entendem que esta palavra significa que esta carta de João foi dirigida, aleluia, a uma senhora crente chamada Irai, que em grego significa senhora e a sua família. É mais provável, no entanto, que a expressão senhora eleita e seus filhos seja uma maneira figurada de dizer a igreja e aos seus membros. Não é uma senhora. Aqui já dá, a palavra já traduz, analisa. Aqui significa uma igreja. A senhora é uma palavra de respeito, né? Que o apóstolo se refere a uma igreja e seus membros, né? Aleluia. Glória a Deus. João ama. Olha aqui, começa a falar com aquela mulher que estava ontem usada pelo espírito da pombagira dentro da minha igreja. Gritando, berrando e achando que ela estava por cima da carne seca. Né? Só que em breve ela vai estar por baixo, dentro da terra, morta. Porque é o que está acontecendo com toda mulher que quer ser cabeça. Ela se mata, suicida. De repente o demônio, Satanás entra na mente dela e fala, chegou o seu momento, agora vamos se matar. E ela tem que ir. Ah, mas aceitei Jesus nessa hora não, porque você está contra ele. A partir do momento que você rejeita os princípios bíblicos, o Espírito Santo se torna seu inimigo. O Espírito que é plata que vare e vore a fere que stuque ela e vere. O Espírito Santo de Deus começa a ser seu inimigo, ele começa a combater com você, contender com você. Aleluia.
porque você rejeita os princípios bíblicos, né? Aleluia. João ama o próximo e tem solicitude por ele. Quer dizer, João ama o próximo e tem solicitude por eles. Segundo a revelação do NT a respeito de Cristo, é provável demonstrar um amor ao próximo. Vê se você entende. Demonstrar um amor ao próximo, sem, porém, dedicar-se à verdade da palavra de Deus. Como é que uma mulher desviada, cheia de demônio da pombagira, espírito da Jezabel, pode exigir da igreja comunhão, amor ao próximo, abraçar, se achegar, se unir, vender o que tem, dividir com os pobres, se ela está cheia de demônio da pombagira, o espírito da prostituição? Ela, o marido, o pastor da igreja, que a partir do momento que o pastor permite isso aqui, permite acrescentar a palavra do Senhor, diminuir, retalhar, revogar, ele também está cheio do espírito da pombagira, o demônio da Jezabel. A mente dele está sendo controlada pelo mesmo espírito que está controlando a mente daquela mulher, o demônio da Jezabel, como Jesus falou, né? Espírito da pombagira, mulher desviada, vis que estraga a minha igreja. Por quê? Porque todas as mulheres ficam se coçando para também exortar a igreja em público, disciplinar os homens, não é verdade? Porque se uma faz, a outra também faz. E no casamento vira um pandemônio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coloca o amor. Olha agora, irmão Cristo falando. De Cristo é possível demonstrar amor ao próximo, sem, porém, dedicar-se à verdade da palavra de Deus. O que eu quero dizer, irmão? Como é que aquela mulher pode exigir a obediência se ela está em pecado? Ela está em adultério contra a palavra. Está em pecado contra a palavra do Senhor. Porque a partir do momento que ela sabe que Cristo não permite que ela seja cabeça, que ela disciplina a igreja, que ela exorte a igreja, e ela faz, ela está em pecado. Ela está pegando contra ela mesma. Ela está pregando contra ela, porque a palavra corrige primeiramente a nós, para depois o corpo da igreja. Então, como é que pode uma pombagira, uma mulher cheia de demônio, cheia de espírito da Jezabel, da prostituição, querer exigir da igreja obediência, união, amor ao próximo, se ela não ama a Deus? Se ela não ama a Deus. A Bíblia diz que quem não obedece ao Pai, não tem o Filho, não tem o Espírito Santo. Quem não obedece a Cristo também não tem os três, não tem nada. Tem apenas espírito de briga, contenda. Como o rapaz me falou ontem, ele foi ameaçado de morte dentro da igreja aqui, Ministério de São Bernardo, aqui no Núcleo Santa Cruz, na minha igreja. O obreiro foi ameaçado de morte dentro da congregação, por crente. Aleluia. É o que acontece quando você não obedece a palavra. Quando você quer ser Deus, quer fazer suas próprias leis. Tem crente apanhando do próprio diabo dentro da igreja. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, aqui está dizendo, pode ter comunhão ao próximo, se você não tem comunhão com o Criador, porque rejeita a palavra, os princípios bíblicos, pode? A sua comunhão é verdadeira para com o próximo? Você tem dividido o que você tem? Você tem vendido a sua casa? Do que adianta você vender o que você tem? Dividir o ruim que você tem, o pior que você tem, dar para o próximo e guardar o melhor? Adianta nada se você não tem comunhão com o Criador, chamando ele de mentiroso, retalhando a palavra, degradando as nações, porque você está ensinando o erro. Como é que uma pombagira pode ensinar uma igreja do Senhor? Como é que um obreiro pode cuidar da igreja do Senhor se ele não cuida da casa? Ele não disciplina a mulher, não disciplina os filhos.
Ele está na igreja, mas o filho está na gandaia. A mulher está fazendo o que quer. De dia está na rua, chacoalhando as náguas para o homem ver, mostrando as vergonhas para outros. O homem de noite está na igreja, querendo disciplinar a igreja do Senhor, exortar a igreja do Senhor. Quando Jesus não permite, os apóstolos não permitem, a Bíblia toda não permite. Aleluia. Bendito seja a glória do Senhor. Tais pessoas colocam o amor, a aceitação do próximo, a amizade, a união acima da verdade do mandamento de Deus. Repetindo para você entender. Aleluia. Tais pessoas colocam o amor, a aceitação do próximo, a amizade, a união acima da verdade dos mandamentos de Deus. É aquilo que eu falei para você. Irmão, você não tem o Espírito Santo, porque você não abraça, você não tem comunhão com meu marido político, com meu marido prostituto, que anda o dia inteiro no meio das bichas, no meio dos escarnecedores, dos ímpios. Você tem que ter comunhão com meu marido, você tem que ter comunhão comigo, com aquele irmão ali que está na prostituição, está o dia inteiro na cachorrada. Hein? Aquele irmão adepto do diabo que é contra a palavra do Senhor, você tem que abraçar ele. Não, irmão, Jesus disse para nós fugir dele. Jesus manda nós fugir dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São obreiros, como essa mulher que eu vi ontem. O espírito da pombagira usando ela, e ela achando que estava agradando, que estava fazendo a vontade do Criador, mas dentro de mim o Espírito Santo falava, calma, que lá na frente você vai ver o resultado dela. Lá na frente você vai ver o resultado dela, que me dói, me fere eu saber que está fora da palavra e a pombagira está gritando dentro da igreja do Senhor, o espírito da prostituição está dentro daquela pessoa, gritando, berrando, em cima do púlpito do Senhor, e os pastores corruptos, pastores cachorro, cães, pastores Jezabel, afeminados, corruptos, que não respeitam o Papai do céu. É por isso que eles nunca chamam pelo nome do Papai. É só Jesus, Jesus, Jesus. Esquece de dizer, Abba Pai querido, Abazinho querido, Abba Pai querido. Jesus é a salvação. Mas em breve Jesus vai entregar o controle ao Pai. E aí você vai ver o chicote estará nas suas costas, né? Por isso que Jesus falou, obreiro da iniquidade. Examina as escrituras, cuida dela, está a vida eterna. A vida eterna é o mandamento do Pai. Jesus veio para cumprir os mandamentos do Pai, cumprir a vontade do Criador, para nos salvar. Ele comprou o nosso pecado. O que nós temos que fazer agora? Andar em obediência. Obedecer a quem? O pastor, os irmãos, as irmãs? Fazer a vontade de todos? Não, tem que fazer a vontade do Criador. Você tem que amar o Criador acima de todas as coisas. E depois o próximo a ti mesmo. Mas primeiro você tem que ter comunhão com o Criador. Você tem que ter intimidade com Ele, para depois amar o próximo. Você não pode amar o próximo se não amar a palavra, se não amar a Deus, se não defender o evangelho dele, o fundamento apostólico. Que na minha palavra bater que nem titi uma voltou e rala bater me que fora a reichelaba egene asfale ibalaba papai. Você fica doido quando eu estou na presença do Senhor, bradando em mistério, falando em mistério com o Criador, porque você só fala para o homem, você quer proferir, profetizar. Aquela mulher do passado, a Jezabel, uma profetiza, que se dizia profetiza. Profetizar é você proferir a palavra, é você pregar, falar a palavra. Mas quem fala em língua fala diretamente com o Criador. É por isso que a pombagira fica doida dentro de você. O espírito da Jezabel fica doido dentro de você. A legião do inferno. Porque quem fala em mistério com Deus, o diabo não interpreta, não discine. Não discine. Porque ele está falando direto com o Criador. Esse é o seu problema, o seu perigo de se levantar contra uma pessoa que é batizada com dom de variedade de língua, Espírito Santo, dom de cura, profecia evangelíssima. Aleluia. Oh, glória a Deus. Coloca, então aqui o varão falou, olha aqui, ó, essas tais pessoas, coloca, vê se dá para você entender. Essas tais pessoas, aleluia, coloca o amor, a aceitação, que é o abraçar, a comunhão, aleluia, a Deus Santo de poder. Tais pessoas colocam o amor, a aceitação do próximo, a amizade, a união acima
da verdade dos mandamentos de Deus. Por outro lado, também é possível uma pessoa da igreja difundir a verdade bíblica e defender as suas doutrinas, sem, porém, demonstrar amor, solicitude ao próximo, não pode. Primeiro você ama Deus, depois você ama o próximo. Se ama o próximo, mas primeiro a Deus. Não tem como você amar o próximo sem amar a Deus, a palavra. Não tem como você amar a Deus também não amar o próximo. Essas duas coisas, esses dois princípios bíblicos tem que andar junto, lado a lado. Primeiro você ama a Deus, com toda a sua força, seu coração, e o próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo, irmão? Eu amo a Deus, tenho comunhão com o Criador, então eu tenho muita roupa. Eu sou um só, por que eu tenho que usar 10 calças? Será que eu posso usar 10 calças, 10 sapatos, 10 ternos de uma vez só? Não posso. Então o que eu tenho que fazer? Vamos dividir aqui um pouquinho, mulher? Vamos dividir aqui as calças, uns vestidos seus, sapatos. Vamos distribuir para quem não tem. É o amar o próximo. Seu celeiro está cheio, está muito na despensa, você sabe que as pessoas têm necessidade. Por que você leva 1 quilo de feijão só? Ou 1 quilo de sal? A pessoa vai comer sal? Pega uma cesta básica, qualquer todos os membros da igreja, leva para a igreja uma cesta básica. Eu não levo porque eu não tenho. Eu não tenho aposentadoria, não tenho renda. A única renda que eu tinha, o governo bloqueou, que era o auxílio. Estou esperando desbloquear ainda em abril. Mas não falta alimento. E ninguém vem trazer para mim. Ninguém vem trazer. É o Senhor que me dá força para me trabalhar. Mesmo doente como eu sou, eu vou trabalhar. É verdade? Então, o que está falando aqui? Tais pessoas colocam o amor, a aceitação do próximo, a amizade, a união acima da verdade dos mandamentos do papai. Como Adão e Eva fez. O papai falou, Adão e Eva, é por aqui, para que vocês sejam meus filhos obedientes. Aí Satanás chegou e falou para Eva, não é por aqui, é por aqui. Você tem que desrespeitar o Criador. E Eva caiu de boca, Fazendo o quê? Correndo o risco de perder a salvação, porque ela acrescentou um preceito do mandamento, correndo o risco de perder a salvação, trouxe o pecado e a morte às nações, a expulsão dela e do marido do jardim do Éden, se envergonharam porque estava nu, viram que estava nu. E agora a humanidade, por causa da desobediência dessas mulheres, Jezabel, estão pagando o mesmo preço, que são mulheres pastoras, são mulheres que querem ser cabeça dentro da igreja, rejeitando os princípios bíblicos, degradando as nações e o Criador, chamando o Criador de mentiroso, mesmo vendo que Deus, o Criador, está matando as nações, porque são nação que se acha Deus, se acha maior do que o Criador, acha que não precisa do Criador. Dentro do seio da igreja está a mesma coisa, como se dissesse, eu não preciso do Criador, eu não preciso do Criador, aceitei Jesus, está tudo bem, posso fazer o que eu quero, posso decidir a minha vida, posso fazer minhas próprias leis. Ele se coloca acima de Deus e por isso estão recebendo a vingança do Criador. O Senhor Yahvé está se vingando dos seus adversários, os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? É o povo da terra. São aqueles que rejeitam, aleluia, o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo sobre a vida deles. Não aceita Cristo como o único salvador da sua alma, e nem o Criador como o único Deus verdadeiro. Eles acham que podem fazer suas próprias leis e viver como querem. Estão recebendo o preço da sua desobediência. É como essas mulheres pastoras que estão se matando, estão tirando a própria vida, se suicidando, cortando o pescoço, bebendo chumbinho, pulando de cima dos prédios, se matando de cima das pontes, sendo metralhada na porta das igrejas. A última pastora agora, por nome de pastora Aparecida, se não me engano, Aparecida, parece, ela envenenou o marido para ficar com a herança dele. Olha só, cuidado, obreiro, você que dá autoridade para sua mulher, andar na sua frente, qualquer hora a pomba gira e fala para ela, tira a vida dele.
ela te dá veneno dormindo, ou põe no teu prato, aí tu vai ver o que é bom para tosse, tá? Porque na hora que Deus permitiu, o diabo entra e acaba com a tua família. Te prepara. Você que quer ser cabeça, quer exortar a igreja do Senhor, usado pela pombagira, te prepara. Tá certo? Aleluia. Do mandamento de Deus. Por outro lado, também é possível uma pessoa da igreja difundir a verdade bíblica, defender as suas doutrinas, sem, porém, demonstrar amor ao próximo? Não pode. O que Deus requer, veja bem agora, o que Deus requer de nós. Aleluia. A moça estava exigindo tudo isso ontem. A amizade, o abraçar, a comunhão, o partir do pão, para ser cheio do Espírito Santo. Então você vai ver agora o que Deus requer. Aleluia. É possível uma pessoa da igreja difundir a verdade bíblica, defender as doutrinas, sem, porém, demonstrar amor ao próximo? Não. Ao próximo? O que Deus requer? Que tenhamos, aleluia, amor tanto à sua verdade quanto ao próximo. Você entendeu? O que Deus requer de nós? Que tenhamos amor à sua verdade e ao próximo. Você entendeu? Como é que você pode exigir mulher desviada? Como é que você pode exigir mulher desviada? Amor ao próximo, amizade, abraçar, comunhão, partilhar, se você não abraça a Deus. Quem foi que te deu autoridade, mulher cheia da pombagira, para você reprimir a igreja? Para você outorgar a igreja, reprimir, disciplinar a igreja do Senhor? Quem te deu autoridade, pombagira? Além do inferno. Quem te deu autoridade se não foi o demônio das trevas, pombagira, Jezabel? Para tu disciplinar os obreiros, a igreja do Senhor, matando o rebanho, se colocando acima do cabeça, que é o pastor, e do teu marido, que é o cabeça da casa? Ordenança do Senhor, é mandamento do Senhor Jesus. Como é que tu pode exigir o amor ao próximo para ser cheio do Espírito Santo? Porque eu não te abraço? Porque eu não tenho comunhão contigo, teu marido? Conversas blasfemas que rola entre vós? Palavra de malícia, prostituição, que é o que rola entre vós? Ou eu não te conheço? Aleluia. Muito bem. O que Deus requer que tenhamos? Amor tanto à sua verdade quanto ao próximo. Devemos falar a verdade em amor. Efésios 4:15. Sefer, 1 Coríntios 13:6. A graça, misericórdia, paz, as condições para receber a graça, a misericórdia e a paz de Deus são guardar a verdade, amar os irmãos, deixar de fazer uma ou outra dessas coisas levará a igreja a perder as bênçãos de Deus. Está ouvindo, pastor? Está ouvindo, pastor? Presidente, pastor local, obreiros Jezabel, pastores Jezabel, presidente Jezabel, está ouvindo? Aqui, ó. Ouça comigo. As condições para receber a graça, a misericórdia, a paz de Deus, são guardar a verdade, amar os irmãos, deixar de fazer uma ou outra dessas coisas levará a igreja a perder as bênçãos de Deus. Eu tenho falado aqui para vocês. Vocês acham que eu me meto com política? Com prostituição que nem vocês? Idolatria como vocês? Eu tenho ensinado aqui que o erro doutrinário
É a pior prostituição que tem. Prostituição espiritual contra o Criador. Eu tenho ensinado aqui que quando a igreja, está em Jeremias 5, que quando a palavra não é ensinada fielmente e respeitada, torna um instrumento de morte e condenação. Quando um pastor permite que uma mulher suba no altar, ele está permitindo que essa mulher mate a igreja, que essa mulher mate o rebanho. E quando eles exaltam uma mulher como pastora, ele está dizendo para o papai do céu: o senhor é mentiroso, o senhor fez errado, quem manda sou eu na igreja. Então essa igreja não é de Deus, é uma igreja do diabo. É um pastor usado pelo diabo, um pastor prostituto, pastor Jezabel, como Jesus falou, obreiro Jezabel, mulher Jezabel, vice desviada, que mata a igreja do Senhor, que estraga a igreja do Senhor. Então, meu amigo, você está sendo o assassino do rebanho do Senhor. A Bíblia diz: ai do pastor que não apacenta meu rebanho. O pastor não é para agradar a maioria não, irmão. O pastor é para agradar unicamente o Senhor. Não é para me agradar, não é para agradar a mulher nem homem. É para agradar o Criador. É para defender a verdade. O fundamento apostólico, ensinar para os rebanhos, a obedecer para ensinar também gerações vindouras. Não é para ocultar, não é para diminuir, não é para degradar. O Criador é supremo, ele é o dono da igreja. Não é as mulheres pombagira, não. Mulher desviada que já está possessa do espírito da pombagira, o demônio da Jezabel, e não tem vergonha na cara. Quanto mais Deus usa os obreiros para advertir, mais piora. Mais elas se levantam, usada pelo diabo, por Satanás. Dentro de casa é o inferno. Na rua mostrando as vergonhas para os outros homens. E de noite vai para a igreja apontar o dedo na cara dos obreiros. Mas eu estou lá no último banco te olhando, sabendo que o seu caminho é o inferno, sabendo que o que te aguarda é o lago de fogo. Eu estou lá atrás no último banco. Quando você sobe no altar, eu digo: Senhor, a tua palavra fala. Pode ter certeza, mulheres exaltadas, usadas pelo espírito da pombagira. Logo, logo você vai receber uma ordem estranha na sua mente: tira a tua vida, se mata, toma veneno, vamos embora comigo, que eu vou tirar o teu castiçal. Nessa hora você vai ver o que é bom para tosse. Você vai ver o que é bom desobedecer o Criador, se colocar acima dele, como Eva e Adão fez, usado por Satanás. Em breve você vai ver o que é bom para tosse. Quando o demônio falar na sua mente: chegou o momento de você pagar pela sua desobediência ao Criador. Vamos embora. Aí você vai sentir. Aí no inferno você vai exaltar. Lá no inferno você vai disciplinar as labaredas de fogo, gritando e berrando, e lembrando que você foi advertida, você foi avisada. É verdade? Aleluia. Oh, glória. João adverte que muitos enganadores e falsos mestres estão pervertendo a palavra de Deus. Olha aí. João, eu gosto de repetir para você entender direito. João adverte que muitos enganadores, falsos mestres, estão pervertendo a palavra de Deus e procurando persuadir os cristãos a aceitarem seus ensinos, seus falsos ensinos. Dizem respeito à pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. E nega que Jesus é o soberano Criador que nasceu da Virgem Maria para salvar a humanidade. Os irmãos entenderam muito bem, irmão. Antes de você subir num altar, mulher, para exigir da igreja alguma coisa ou de algum varão que você sabe, que eu tenho certeza que aquele varão e a varoa ontem, o diabo já levou ele de casa preparado. A legião pegou ele em casa e falou: hoje nós derrubamos ele, hoje nós matamos ele espiritualmente, hoje eu vou mandar a minha pombagira atacar ele. E foi dito e feito. Mas ia batendo e batendo na mão do anjo do Senhor. As palavras que vinham na mente, eu dizia: Senhor, queima. Senhor, joga por terra o espírito da pombagira. Senhor, queima o espírito da Jezabel. Queima esse espírito imundo, Senhor, que está desobedecendo a tua palavra e querendo derrubar varões na igreja que não aceita as libertinagens deles, as cachorradas, as políticas dentro da igreja,
brigas, os grupinhos, aleluia. Aí se torna inimigo deles, que nem eu vi ontem o rapaz me dizer que ele foi ameaçado de morte dentro da igreja. Não, não fala para ninguém não, viu? Foi dentro da igreja, Ministério São Bernardo. Ei, não conta para ninguém não. Aqui do Núcleo Santa Cruz. Né? Não conta para ninguém não. Tá certo? A Bíblia diz que você tem que envergonhar. Você tem que expor o erro dos obreiros fraudulentos. Que eles pensam que está oculto, mas sempre tem alguém que defende a verdade. E eu fui levantado por Cristo para defender o fundamento apostólico. Se eu tiver que morrer pela palavra, eu morro pela palavra, não pela cachorrada, nem pela política. Na igreja é difícil dar glória, mas vai lá no centro da política para você ver o que ele faz. Pula, beija, abraça os homens. É uma miséria pura, irmão. Visando o lucro, para não perder o lucro. Os prazeres mundanos. Aleluia. Aqui, irmão, foi a epístola de João, a segunda epístola de João, capítulo 2. Quer dizer que nós devemos amar o próximo, mas primeiro ao Criador. Se você desobedece a palavra do Criador, como é que você ama o próximo? Como é que você tem coragem? Você não tem vergonha na cara, prostituta? Jezabel, adúltera. Pombagira do inferno, você não tem vergonha na cara. Você não se olha para você. Você não está vendo que você é uma mulher. Deus fez você uma fêmea. E se você quer sair dessa posição, você é uma Jezabel. Você é uma sapatão, uma lésbica. Você pensa que as lésbicas são aquelas mulheres que querem ser homem? Qualquer mulher que sai da sua posição, eu estou falando do crente, eu não estou falando do catolicismo, dos ímpios. Eu estou falando da igreja, família cristã. Qualquer mulher na família cristã, que ela não quer ser fêmea, ela quer ser cabeça, ela quer exaltar a igreja, ela quer disciplinar a igreja, ela é uma lésbica, ela é uma sapatão. Está se colocando acima do homem, acima do pastor, acima do marido, acima do Criador. Está degradando as nações e o próprio Criador. Quer dizer, degradar o Criador é rebaixar o Criador. É dizer que você está acima dele. É dizer que ele não sabe o que ele fez errado. E você é que sabe, você é que pode. Mas só que lá na frente vem uma pessoa arrebentada, que nessas mulheres eu estou vendo as pastoras se matando, tirando a própria vida. Que vai chegar uma hora que o Senhor vai falar para Satanás, pode tirar o castiçal dela. Aí o diabo chega na sua mente e fala, agora chegou o momento seu. Vamos ali que eu quero dar um jeito em você. Mas você vai ter que se matar com as próprias mãos, viu? Para perder a salvação. Eu não posso matar você. O diabo vai falar para você. Você tem que se matar. Eu vou forçar você, você vai pegar a corda e vai se enforcar. Vai tomar chumbinho, ou vai pular na frente de um carro, ou um acidente súbito, ou alguém, uma bala perdida, tudo isso acontece. A pastora agora, uma pastora, por último, foi morta na porta da igreja, baleada. A outra pulou do prédio. A outra pegou chumbinho e deu para o marido. Pastora, sabe onde ela está agora? Penitenciária. Nem pegou a herança do marido e está na cadeia sofrendo. Olha o que o demônio fala. Levou a pastora a matar o marido, para depois ela ir para a cadeia. Deus mostrando para a pastora que ele não está nesse negócio. É o que vai acontecer com essa mulher ontem. O diabo, por ordem do Criador, vai levar ela a uma situação que ela vai se matar, tirar a própria vida, ou ela vai parar na cadeia, ou morta, ou ela vai tirar a própria vida. Porque se você sabe que é a ordem do Papai do Céu, que você não ultrapasse. A Bíblia diz que o cristão zeloso, ele não ultrapassa os ensinamentos bíblicos, as ordenanças apostólicas. O cristão zeloso, ele não ultrapassa, porque ele sabe que isso aqui é a vida eterna, é a salvação. Aleluia. Bendito seja a glória do Senhor. Aleluia. Falamos aqui da Epístola de João, capítulo 2. Aleluia. Oh, glória. Timóteo 2. Glória a Deus. Nós estamos, irmão, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9.
não com trança ou... Mas eu vou pular essa parte. Pega daqui, ó. Do versículo 12. Olha só Deus falando comigo e com você. Sua pombagira, Jezabel. Você está matando a igreja maldita. Você está matando a igreja do Senhor. Achando que você está ensinando a igreja ir para o abismo. Mas enquanto Deus me dá vida, eu vou estar defendendo o fundamento apostólico, que é o meu Cristo. Porque eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para aquele abismo que Deus mostrou milhões de pessoas caindo nele, mas quando me via, desviava do abismo. Esse abismo está em Apocalipse, está aí em Apocalipse 9. Aleluia. O homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Dá para você entender? Mas não quer dizer que a mulher é igual na autoridade. Quer dizer que Deus ama o homem e a mulher. Aleluia. Repetindo, o homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Gênesis 3, 27. Porém, foi ao homem que Deus entregou a responsabilidade de direção da família e da igreja. Olha aqui, mulher. Jezabel. Isso é para você tomar vergonha na cara, Jezabel. Jezabel, prostituta, mulher vil desviada, que estraga minha igreja. O Senhor Jesus falou. Eu sou filho de Deus, ele dizia para Acabe e Jezabel. Eu sou filho de Deus, porque ela foi avisada por João e pelos outros apóstolos que ela não podia ser anjo de uma igreja, quer dizer, dirigente, cabeça. Não podia disciplinar a igreja do Senhor. Isso é uma autoridade para o homem, para o cabeça da igreja, o homem. Como Jesus é o cabeça da igreja, está em Efésios. O homem seja o cabeça também da sua casa, porque Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa e da igreja. Ele foi dado o dom de ser pastor, ministro, não a mulher. Qualquer mulher, eu tenho que repetir, qualquer mulher que quer ser cabeça, dirigente, ela vai dirigir no lago de fogo, as lavaredas, quando estiver lá dentro, guerrando, berrando e gritando. Porque Deus não deu autoridade para a mulher. Quem dá essa autoridade para a mulher é a pombagira, é o espírito da Jezabel, o demônio da prostituição, que usava Jezabel no passado, na igreja do Senhor. Eu falo sem nenhum medo de blasfemar. Se você disser que você tem o Espírito Santo, você é que está blasfemando contra ele. Porque o Espírito Santo é santíssimo. Ele não habita no chiqueiro de porco. Ele não habita num templo em que está o espírito da pombagira, o demônio da Jezabel. Ele não habita. Não tem como. Aleluia. A igreja, repetindo, se não der tempo, eu gravo novamente outro dia, né? Glória a Deus. O cabeça, a palavra deve se referir à prática. Aleluia. Eu peguei de baixo. A palavra deve se referir às práticas da época da trança os cabelos com fios de ouro ou com outros artigos de luxo, inclusive como prática idólatra, né? A luxúria, vestido luxuoso, enfeites, práticas idólatras dentro da igreja. O homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Porém, foi o homem que Deus entregou a responsabilidade de direção